Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. A nossa luta é espiritual. O apóstolo Paulo dizia, não é contra a carne nem contra o sangue. Eu sei que isso não vai sair da televisão, mas contra a potestade das trevas. Alexandre de Moraes é só uma carcaça, gente, pelo amor de Deus. Ali dentro tem uma entidade de alta patente numa mente psicopata, pô. Então não tem perspectiva. É uma tragédia anunciada. É confiar em Deus. Minhas anteninhas abençoadas, minha antena gospel está captando algo que não é ruído comum de política do dia a dia, é interferência pesada. Dessas que fazem a gente apertar o joelho no chão e pedir discernimento, porque quando um senador da República diz que há uma entidade de alta patente em uma mente de psicopata, agindo por trás das decisões de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a conversa deixa de ser só jurídica e entra naquele terreno onde Efésios capítulo 6 versículo 12, grita no nosso ouvido, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é desse ponto de tensão entre a lei dos homens e a percepção do mundo espiritual que eu vou conversar com vocês hoje, sem rodeios, sem meia palavra, mas com respeito aos fatos, ao bom senso e à fé que nos estrutura. No calor desta quinta-feira, 24 de julho de 2025, amanhecemos com a repercussão de uma fala fortíssima do senador Magno Malta, PLS, feita ontem, quarta-feira, 23, numa entrevista na sede do Partido Liberal, em Brasília, onde ele visitava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o ministro Alexandre de Moraes seria só uma carcaça e por trás, haveria essa tal entidade de alta patente operando. É fala para deixar crente em estado de alerta e jurista em estado de indignação, cada qual com suas categorias. Fuxico Gospel. O cenário imediato dessa declaração é um país em ebulição jurídica e emocional por causa das medidas cautelares impostas a Bolsonaro no âmbito de investigações que correm no Supremo, tornozeleira eletrônica, proibição de uso de redes sociais direta ou indiretamente, recolhimento domiciliar noturno em dias úteis, isolado nos fins de semana, e uma série de travas de comunicação com investigados e autoridades estrangeiras. A discussão sobre o alcance dessas proibições, inclusive se entrevistas poderiam ou não ser veiculadas em redes sociais por terceiros, ganhou idas e vindas ao longo dos últimos dias com decisões, esclarecimentos e recuos parciais do próprio ministro Moraes, culminando hoje, 24. Com a afirmação de que inexiste proibição para o ex-presidente conceder entrevistas, desde que elas não sejam publicadas em redes sociais. Ou seja, pode falar, mas não pode ir para o digital. A gente sabe que no Brasil de 2025, dizer que alguém pode falar, mas não pode aparecer nas redes, é quase como dizer que pode cantar, mas sem microfone e sem caixa de som. Ainda assim, juridicamente é o que está posto nesta manhã. Notícias STF Metrópolis Reuters Deutsche Welle. Entre segunda e quarta-feira, o clima foi de ameaça de prisão, pedido de explicações em 24 horas. Defesa correndo para dizer que Bolsonaro não tem controle sobre o que a imprensa posta em suas plataformas. E um emaranhado de interpretações sobre se uma entrevista concedida ao vivo vira automaticamente uma violação da cautelar quando alguém pega aquele conteúdo e sobe em uma conta no Instagram, no YouTube, no X ou em qualquer outra plataforma digital. Hoje, o ministro diz que a violação foi isolada e que não vai prender, mas mantém as medidas. Amanhã, quem garante o que mais pode acontecer? É por isso que Magno Malta, na sua leitura religiosa política, diz não ver saída no plano natural, só intervenção divina. É a visão dele, e eu, como cristã, não tenho dificuldade nenhuma de acreditar que Deus intervém. A questão é, onde termina o discurso de fé sincero e começa a construção retórica para inflamar uma base? Quem responde não sou eu, são vocês, minhas anteninhas, com a Bíblia numa mão e a Constituição na outra. Reuters. Vamos alinhar as linhas do tempo, porque confusão cronológica é aquela hora em que muita gente morde a isca da narrativa mais conveniente. No dia 22 de julho, terça-feira, houve despacho reforçando que a proibição incluía transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos e entrevistas, mesmo por terceiros, o que deixou o ex-presidente e sua defesa receosos de qualquer aparição pública, medo de falar e virar descumprimento por causa do upload de um outro
Já no dia 24, hoje, Moraes volta e afirma que entrevistas estão liberadas, mas sem redes sociais. Ao mesmo tempo, diz que uma violação anterior existiu, porém foi isolada, e por isso não aplicaria prisão. Tradução: o jogo está sendo interpretado lance a lance e o juiz, no caso, o ministro, é quem apita o que vale e o que não vale, a cada novo replay de rede social. Isso explica, mas não pacifica, e abre flanco para essa leitura espiritualizada de que há algo além da técnica jurídica. Notícias STF Metrópolis Reuters agora, vamos voltar para a fala do Magno Malta, porque as palavras importam, e quando se é cristão, elas importam ainda mais. Já que sabemos que a vida e a morte estão no poder da língua, como está em Provérbios capítulo 18 versículo 21. Ao dizer que Alexandre de Moraes é só uma carcaça, ele reduz a pessoa do ministro a um invólucro vazio, e atribui a essências espirituais à origem de suas decisões. Isso é uma acusação espiritual bem específica. Não é apenas dizer que é injustiça, arbitrariedade, abuso de poder ou ativismo judicial. Críticas que têm sido feitas por setores do conservadorismo e da direita há anos. É dizer que há possessão, influência demoníaca, sujeição a principados. A pergunta que faço a você é: como a gente, como o povo que crê, avalia uma acusação dessas? Linguagem de púlpito pode ser aplicada assim frontalmente à arena institucional? Ou seria o caso de usar com mais cuidado, lembrando que a resposta branda desvia o furor, como ensina Provérbios capítulo 15 versículo 1? Fuxico Gospel, e veja, não estou aqui para te dizer o que pensar, porque uma das marcas do nosso canal é justamente entregar os dados, a cronologia, o contexto bíblico e deixar que você, meu querido anteninha, faça sua leitura à luz do Espírito Santo. Mas eu preciso te lembrar que na Bíblia, a gente vê Jesus chamando Herodes de raposa, uma metáfora dura, mas estratégica. E Paulo, quando chamou o sumo sacerdote de parede branqueada, recuou quando soube a quem estava ofendendo, mostrando que a sabedoria do alto não é a mesma dos nossos rompantes na carne. Tem hora que o sangue ferve, mas o cristão precisa resfriar o discurso no gelo do altar. O fato é que o Brasil está vivendo um momento de tensão prolongada entre o STF, especialmente com o protagonismo de Alexandre de Moraes, e figuras ligadas ao bolsonarismo, incluindo o próprio ex-presidente. Essa tensão não começou agora, vocês sabem, e inclui bloqueios de redes, multas pesadas, determinações que atravessam plataformas, decisões que impactam a liberdade de expressão de influenciadores e políticos. O STF tem sustentado que está combatendo redes de desinformação, ataques às instituições e tentativas de golpe. Os atingidos dizem que estão sendo censurados, perseguidos e tolhidos em direitos básicos. No meio disso, o povo que crê vai tentando discernir onde acaba a proteção do Estado democrático de direito e onde começa o abuso que fere princípios constitucionais. É uma linha fina como fio de cabelo, que exige cuidado dobrado para não cortar a cabeça de um lado nem arrancar a orelha do outro, como fez Pedro no ímpeto. Reuters Deutsche Welle. Quando Magno Malta diz não há solução, a não ser uma intervenção divina, ele está traduzindo um sentimento de impotência diante de um jogo onde as peças parecem estar todas no mesmo lado do tabuleiro. Mas lembrem-se do que diz o Salmo capítulo 91 versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é promessa de proteção, não é convite ao fatalismo. Não é porque o quadro jurídico é complexo que a gente cruza os braços e espera o céu resolver. A gente ora sim, a gente jejua sim, a gente confia sim, mas também trabalha, estuda, participa, vota, fiscaliza, cobra coerência. Exige limites constitucionais respeitados. Deus age no sobrenatural, mas levanta homens e mulheres no natural para defender justiça, verdade e liberdade. Há também uma leitura estratégica nisso tudo, quando um líder político, que é também pastor, vocaliza entidade de alta patente. Ele está removendo o foco da discussão legal. Se o despacho estava claro, se a medida é proporcional. Se a restrição à entrevista publicada em rede social é razoável num país onde a comunicação pública inevitavelmente cai no digital, e puxando a atenção para a guerra espiritual. Isso galvaniza a base de fé, chama o povo para a oração, cria um nós espiritual contra um eles institucional, e de quebra, protege juridicamente. Porque acusar demônios não é crime, mas acusar pessoas pode ser. Não estou dizendo que ele calculou assim, estou dizendo que na prática o efeito é esse. E vocês sabem que comunicação política é xadrez, não dama. Do lado do Supremo, também há uma comunicação forte e calculada.
O ministro, ao dizer que a violação foi isolada e ao mesmo tempo reiterar as medidas, sinaliza que está olhando cada ato com lupa, pronto para apertar o laço se necessário, mas sem estourar a corda a ponto de promover uma ruptura descontrolada. Não prendo agora, mas não tire o pé do chão, é a mensagem. E quando ele esclarece que entrevistas podem, redes sociais não, ele redesenha o tabuleiro das cautelares num país em que a política vive no streaming. É quase como se dissesse: você pode existir politicamente desde que ninguém te ouça pelo meio onde todo mundo se ouve. A fronteira entre liberdade de expressão e desobediência está sendo escrita em tempo real, e isso deveria preocupar tanto quem gosta de Bolsonaro quanto quem não gosta, porque o precedente que serve para um serve depois para o outro. Reuters Metrópolis, minhas anteninhas, vocês sabem que eu sempre trago a palavra para iluminar o caminho. Efésios capítulo 4 versículo 15 fala de seguindo a verdade em amor, e Tiago capítulo 1 versículo 19 manda ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Numa hora como essa, em vez de cair na tentação de escolher time e repetir palavras de ordem, a gente precisa exercitar a virtude do discernimento. Que tipo de linguagem fortalece a igreja? O que reforça o testemunho de Cristo no meio de uma nação polarizada? Como manter uma postura profética sem escorregar para a caricatura beligerante que só alimenta a raiva dos dois lados? Batalha espiritual existe sim, mas o modo como a gente a nomeia, a explica e a enfrenta também é espiritual, e vai ser cobrado do púlpito ao tribunal do último dia. E tem mais, o Brasil, especialmente depois de 2022, vive uma judicialização de tudo, inclusive da política, da comunicação e da própria liberdade religiosa. Já vimos redes sendo bloqueadas, multas astronômicas sendo aplicadas, páginas de influenciadores derrubadas, decisões monocráticas com impacto nacional. Algumas dessas medidas foram justificadas como proteção contra ataques ao regime democrático, outras foram acusadas de extrapolar, avançar o sinal e calar vozes incomodas. Esse caldo criou um personagem central, Alexandre de Moraes, que virou o símbolo do enfrentamento a tudo que o STF considera atentado institucional, mas também o símbolo de um suposto Estado juiz, que na leitura dos críticos, passou de árbitro a jogador. É nesse ambiente que palavras como carcaça e entidade de alta patente ecoam com mais força, porque para quem enxerga a injustiça sistêmica, a resposta teológica vem com tom de exorcismo discursivo. Fuxico Gospel Reuters. Mas e você, minha anteninha? Você consegue separar o joio do trigo nas falas do senador? Dá para concordar que assim batalha espiritual no Brasil, e eu creio que há que sem contudo acelerar o passo e apontar o dedo chamando pessoas específicas de hospedeiras de demônios? Dá para criticar as decisões do STF com rigor técnico, com base na Constituição, sem apelar para a desumanização do outro? Ou, na sua avaliação, o nível da opressão espiritual já passou da fase vamos conversar, e entrou na fase vamos repreender em nome de Jesus? Eu não vou te entregar uma resposta pronta, porque o papel da Antena Gospel é afinar os instrumentos da tua fé, não tocar a música por você. Uma coisa é certa, toda essa confusão expõe o quanto precisamos, como nação, redefinir limites claros entre o que é combate à desinformação e o que é cerceamento de liberdade de expressão, entre o que é legítima proteção ao Estado democrático de direito e o que é ativismo judicial com verniz de legalidade, entre o que é profecia e o que é retórica inflamada. Oremos por todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, para que haja temor de Deus, senso de limite, justiça como rio caudaloso, como diz Amós capítulo 5 versículo 24. E oremos por homens públicos que confessam a fé cristã para que sejam sal e luz também na escolha das palavras. Lembrando que quem fala por Deus não tem licença para falar de qualquer jeito. No final das contas, Magno Malta cravou: não há solução a não ser intervenção divina. E eu te devolvo: intervenção divina não é desculpa para a irresponsabilidade humana, é convite para a vigilância redobrada. Deus intervém sim, mas ele também levanta Daniel na Babilônia para aconselhar reis, José no Egito para administrar crises, Ester no trono para impedir genocídio. Talvez a intervenção divina que muitos esperam venha, em parte, através de juristas comprometidos com o devido processo legal, parlamentares que legislem com coragem para delimitar poderes, e uma igreja que ore, mas também forme cidadãos conscientes, capazes de discernir sentença de Deus de sentença de homens. Reuters. Então, minhas anteninhas queridas, me digam, vocês acham que Magno Malta passou do ponto ou apenas colocou em palavras aquilo que o povo de Deus sente há tempos ao observar os rumos do país?
Vocês entendem que Alexandre de Moraes atua dentro das linhas da Constituição, ainda que duramente, ou vê em abuso, perseguição e censura travestidos de legalidade? Vocês acham razoável permitir entrevistas, mas proibir sua publicação em redes, na prática, restringindo o alcance de qualquer fala? Ou veem nisso uma manobra para não parecer censura enquanto se controla a circulação da palavra? Comentem aqui embaixo com sabedoria, Bíblia aberta, coração quebrantado e mente afiada. Como diz Tiago capítulo 3 versículo 17, a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E antes que eu desligue minha antena por hoje, deixa eu te lembrar, curte esse conteúdo, se inscreve no canal Antena Gospel, ativa o sininho, compartilha com aquele amigo que vive dizendo que tudo é espiritual, mas não acompanha os autos do processo. E também com aquele outro que só lê o Diário Oficial e esqueceu que existe mundo espiritual. Aqui a gente junta os dois sem misturar, mas sem separar. Fiquem com Deus, minhas anteninhas abençoadas, e até a próxima captação e porque pelo que estou vendo, essa frequência ainda vai chiar bastante.